Tudo começa quando Adriana passa a ser alvo de uma cruel armação de Zenir. Ao mesmo tempo, Silvana consegue uma prova capaz de tirar Adriana da instituição, enquanto Pilar acaba ficando frente a frente com suas maiores inimigas e sofre 2 grandes golpes, sendo que o último promete ser o mais surpreendente de todos. Os acontecimentos têm início quando Zenir invade a cela de Adriana, que está completamente sozinha. Cercada por suas comparsas, ela entra com um olhar carregado de ódio e encara a fisioterapeuta. E chegou a sua hora, madame. Você achou mesmo que poderia me enfrentar e sair ilesa? Pois se enganou. Agora vai pagar caro por ter cruzado o meu caminho. Tomada pelo medo, Adriana tenta entender o que está acontecendo e pensa consigo mesma que não consegue acreditar que tudo aquilo esteja acontecendo. Ela se pergunta o que aquelas mulheres realmente querem contra ela. Sem perder tempo, Zenir continua provocando. O que foi? Vai ficar só me olhando? Pensei que você fosse mais corajosa. Mesmo assustada, Adriana mantém a postura e responde. O que você quer comigo, Zenir? Por que invadiu minha cela acompanhada dessas mulheres? Isso é pura covardia. Eu não tenho tempo para os seus joguinhos. Fale logo o que deseja. Zenir percebe o nervosismo estampado no rosto de Adriana e afirma que finalmente chegou a hora do acerto de contas. Ela lembra que Adriana ousou enfrentá-la e ainda envolveu Nancy na história. Agora, segundo ela, seria o momento de sofrer as consequências. Ao perceber que estava completamente cercada e sem qualquer possibilidade de escapar, Adriana sente o desespero aumentar ainda mais quando nota um objeto preso à cintura de Zenir. Sem esconder o medo, ela grita. Já entendi o seu jogo. Mas se você encostar em mim, eu vou gritar e todos vão ouvir. Saia imediatamente da minha cela, ou quem vai acabar no isolamento é você. Zenir apenas sorri, satisfeita ao perceber o pânico da rival. Pode gritar à vontade. Está vendo alguém por aqui? Não. Todas estão no banho de sol. Você está completamente nas minhas mãos. Grite o quanto quiser, porque ninguém vai ouvir. Ao perceber que realmente não havia ninguém no pavilhão, Adriana pergunta, desesperada. Eu ainda não entendi essa perseguição. O que você quer de mim? Zenir olha fixamente para Adriana e responde em um tom sombrio. Não é óbvio. Eu quero essa pulseira. Tentei conseguir de forma pacífica, mas você resolveu colocar Nancy no meio da história. Agora vou pegar do meu jeito. Ela exige que Adriana entregue imediatamente a pulseira. Mesmo sabendo do perigo que corria, Adriana se recusa. Essa pulseira eu não entrego para ninguém, aconteça o que acontecer. Antes que pudesse reagir, Zenir arranca o objeto do braço de Adriana com violência. Desesperada, Adriana implora. Não. Minha pulseira não. Devolve agora. Ela é minha. Observando a joia nas mãos, Zenir sorri de forma cruel. Agora sim. Finalmente ela é minha. Mas não pense que acabou. Alguém lá fora mandou um presente especial para você, e eu mesma vou entregar. Confusa, Adriana tenta entender quem poderia estar por trás de tudo aquilo e como poderia recuperar sua pulseira. Sem dar qualquer explicação, Zenir retira da cintura o objeto que escondia e parte para cima de Adriana diante das outras detentas. Os gritos da fisioterapeuta ecoam por todo o pavilhão. Depois de consumar sua vingança, Zenir comemora sozinha. Que trabalho concluído. Fiquei com a pulseira e ainda vou receber dinheiro por isso. Enquanto isso, Nancy e Liris estranham o desaparecimento de Adriana durante o banho de sol. Liris comenta preocupada. Você viu a Adriana? Ela deveria estar aqui conosco. Não é seguro deixá-la sozinha. A Zenir é muito perigosa. Antes mesmo que Nancy pudesse responder, um grito abafado corta o silêncio. As duas entendem imediatamente que Adriana está correndo perigo e saem desesperadas em direção às celas. Ao entrarem no local, encontram uma cena devastadora. Adriana está caída no chão, extremamente debilitada. Liris corre até ela e grita. Adriana, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Sem perder tempo, Nancy a coloca nos braços e corre para levá-la até a enfermaria. Enquanto isso, Silvana acaba se tornando peça fundamental nessa história. Ao passar pelos corredores do antigo apartamento de Arthur, ela ouve uma conversa secreta entre Pilar e Ademir. Escondida, Silvana escuta Pilar afirmar. Está tudo resolvido. Tirei aquela fisioterapeuta das nossas vidas. Ela nunca mais será um problema para nós. Ao ouvir aquilo, Silvana fica chocada. Ela conclui que Pilar foi quem mandou atacar Adriana dentro da instituição e chega até a imaginar que a vilã pretendia acabar definitivamente com a vida da fisioterapeuta. Enquanto Silvana permanecia escondida, Ademir não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Revoltado, ele repreendeu Pilar por ter ultrapassado todos os limites ao mandar atacar Adriana.
Mesmo assim, Pilar demonstrava satisfação e dizia que finalmente havia eliminado a fisioterapeuta de seu caminho. Segundo ela, Adriana estava internada em estado delicado, e se tudo acontecesse como planejado, não resistiria por muito tempo. Ao ouvir essa confissão, Silvana ficou indignada e prometeu a si mesma que desmascararia Pilar. Além de querer fazer justiça por Adriana, ela também estava cansada das humilhações que seu filho Tago vinha sofrendo por causa das armações da vilã. Alguns dias depois, Adriana seguia internada no ambulatório da unidade. Embora estivesse estável, ainda precisava de muitos cuidados médicos. Nesse momento, Silvana conseguiu autorização para visitá-la. Ao vê-la entrar, Adriana reagiu com desconfiança. "E o que você veio fazer aqui? Veio debochar de mim depois de tudo o que fez? Você mentiu no seu depoimento e ajudou a me colocar neste lugar." Silvana manteve a calma e respondeu que não estava ali para zombar de ninguém. Pelo contrário, havia conseguido aquela visita porque precisava revelar algo muito importante. Sem paciência, Adriana pediu que ela fosse direta. Então Silvana contou toda a verdade. Revelou que ouvirá escondida uma conversa entre Pilar e Ademir e descobriu que foi Pilar quem ordenou o ataque dentro da instituição. Mesmo magoada, Adriana admitiu que no fundo sempre desconfiou da rival. Silvana então confessou que também havia sido vítima de Pilar. Segundo ela, a vilã era capaz de qualquer coisa para colocar as mãos na fortuna de Arthur. Primeiro tentou destruir Adriana e sua família. Depois passou a atacar Tago, chegando até a exigir um exame de DNA para retirar o rapaz da condição de herdeiro. Determinada, Silvana propôs uma aliança. "Quero ajudar você a acabar com os planos dessa mulher. Precisamos fazer justiça." Adriana agradeceu emocionada, mas perguntou como pretendiam derrotar uma inimiga tão poderosa. Silvana respondeu que possuía uma prova definitiva, mas antes queria uma promessa. Quando tudo terminasse, Tago continuaria presidindo a joalheria. Sem pensar duas vezes, Adriana aceitou e garantiu que protegeria o rapaz caso recuperasse seus bens. Foi então que Silvana revelou o grande segredo. Ela disse possuir uma gravação mostrando exatamente o momento em que Arthur caiu da sacada. O vídeo revelava claramente quem era o verdadeiro responsável pela tragédia. Ao assistir às imagens, Adriana ficou completamente abalada e não conseguia acreditar no que via. Ela pediu que o verdadeiro culpado finalmente fosse levado à justiça para que Arthur pudesse descansar em paz. Pouco depois, Silvana entregou a gravação ao advogado Pedro. Ao assistir ao vídeo, ele ficou completamente chocado e afirmou que aquela prova seria suficiente para inocentar Adriana. Inicialmente, as imagens apontavam Ulisses como responsável por empurrar o próprio irmão da sacada. Um novo julgamento foi marcado. Durante a audiência, Silvana apresentou o vídeo e declarou diante do juiz que Adriana era inocente e que Ulisses era o verdadeiro culpado. Ulisses negou tudo imediatamente, afirmando que o vídeo havia sido criado com inteligência artificial e era apenas uma montagem. O juiz pediu ordem no tribunal e advertiu Ulisses para que não interrompesse mais os depoimentos. Enquanto isso, em outro lugar, Francesca visitava o túmulo de Arthur. De repente, ela teve uma misteriosa visão do falecido, que lhe pediu que realizasse 3 importantes missões para que ele finalmente pudesse descansar em paz. De volta ao julgamento, Silvana insistia que toda a armação havia sido planejada para eliminar Arthur, incriminar Adriana e tirar Tago do comando da empresa. A defesa, conduzida por Ademir, questionou a autenticidade do vídeo e pediu uma perícia técnica antes que ele fosse aceito como prova. O juiz concordou e determinou que a gravação fosse analisada por especialistas. Enquanto isso, Adriana prestou depoimento e reafirmou sua inocência. Ela contou que havia sido vítima de uma enorme armação para que outra pessoa escapasse da justiça e pudesse ficar com a herança de Arthur. No decorrer da audiência, Pedro surpreendeu a todos ao acusar o próprio pai, Ademir, de saber desde o início que Adriana era inocente. A discussão aumentou e o juiz acabou desconsiderando aquela parte do depoimento por entender que envolvia conflitos pessoais. Foi então que, inesperadamente, Francesca invadiu o tribunal. Ela afirmou que tudo o que estava acontecendo era um enorme erro e declarou que nem Adriana nem Ulisses eram os verdadeiros responsáveis pela morte de Arthur. Segundo Francesca, o próprio espírito de Arthur havia aparecido para ela e pedido que revelasse toda a verdade. A declaração provocou espanto geral. Ademir tentou desacreditá-la, afirmando que ela não estava em condições de falar. Mesmo assim, Francesca permaneceu firme. Ela garantiu que Ulisses era inocente e que o verdadeiro assassino estava muito mais próximo do que todos imaginavam.
Em seguida, olhou para Adriana e prometeu que ela recuperaria sua liberdade, sua fortuna e que todos os responsáveis pelas injustiças seriam desmascarados. Logo depois, Francesca fez a revelação mais bombástica. Segundo ela, quem havia empurrado Arthur da sacada era Pilar, sua própria irmã, que sempre o odiou e planejou cuidadosamente toda a tragédia. Pilar entrou em desespero, negando todas as acusações e afirmando que aquilo era um absurdo. Antes que o juiz pudesse encerrar o assunto, Brigitte entrou correndo no tribunal. Ela confirmou diante de todos que Francesca dizia a verdade e afirmou que havia testemunhado toda a ação de Pilar com os próprios olhos. Mais tarde, Brigitte começou a desconfiar ainda mais da mãe ao ouvi-la conversando misteriosamente ao telefone e depois com Ademir. Convencida de que Pilar pretendia eliminá-la, tentou abrir o antigo cofre de Arthur para descobrir o que estava escondido ali. Sem conseguir ajuda de Kleber, que acreditou tratar-se de mais um delírio, Brigitte procurou Edivaldo em busca da senha do cofre. Depois de muita insistência, ela acreditou ter conseguido acesso ao local e imaginou encontrar um objeto comprometedor escondido por Pilar. Tomada pela revolta, resolveu se vingar. Durante a madrugada, entrou silenciosamente no quarto onde Pilar dormia e raspou completamente seus cabelos. Na manhã seguinte, Pilar apareceu desesperada e completamente careca, exigindo saber quem havia feito aquilo. Foi então que Brigitte assumiu a autoria sem qualquer arrependimento. Ela acusou a mãe de todas as maldades que vinha praticando e disse que aquela era apenas uma pequena parte do castigo que merecia. Entretanto, Pilar negou todas as acusações e afirmou que Brigitte estava completamente confusa. Quando Brigitte pediu que Edivaldo confirmasse a história da senha do cofre, o mordomo respondeu que ninguém conhecia a combinação, pois esse segredo havia morrido com Arthur. Naquele instante, Brigitte percebeu que tudo que acreditava ter vivido fazia parte de uma grave crise de alucinação. Diante da situação, Pilar decidiu que a filha precisava de tratamento imediato e afirmou que providenciaria sua internação, encerrando o capítulo com mais um grande conflito entre mãe e filha.